eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo e força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som do teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Bem, querido, você pode sentar. As crianças podem subir para a sua aulinha. Glória a Deus. Livro de 2 Reis, no capítulo 4. Compartilhar uma palavra de Deus. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Está ouvindo bem aí, João? Está dando risada aí? Está ouvindo bem? Glória a Deus. Queridos, é bom servir a Deus, viu? Diga aí para quem está ao teu lado, é bom servir a Deus, viu? É bom servir a Deus. É muito gostoso servir a Deus. 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos filmar também o nosso retiro lá, tudo, gravar as reuniões. Vai ser uma bênção. O Dani e a Tati estão organizando isso. Nós vamos levar o projetor? Tudo ok? A joia. Esperar vocês se aquietarem aí para nós ministrarmos a palavra de Deus. Querido, não deixe de ler a Bíblia. Comecei hoje, eu vou começar a ler as histórias, né, dos reis, os profetas. Começar a ler alguns livros, tem um tempo, né? A Bíblia é tão rica, né? A gente lê tanta coisa. Mas eu estava olhando aqui o Antigo Testamento, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica. A gente, né, rever algumas histórias. E tem muita história na Bíblia que quem sabe tu desconhece ainda. Uma delas é que a gente vai meditar hoje. Olha o que diz, versículo 8. Acharam todos aí? 2 Reis, capítulo 4. É 2 Reis, tá? Capítulo 4, versículo 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava ali uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali,
retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse o seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ela, ele se pôs diante do profeta. E este dissera a seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens nos tratado com muito carinho, abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale ao teu favor, ao rei, ao comandante dos exércitos? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando-a, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por quê? Por este tempo, daqui a 1 ano, tu abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com segadores, e disse a seu pai: ai minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o a sua mãe. Ele o tomou e o levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. E chamou o seu marido e lhe disse: manda um dos moços uma jumenta para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, de lua nova, no sábado? Ela disse: não faz mal. Então fez ela, pegou a jumenta e disse ao moço: guia-me, anda e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Pai, nós oramos e te pedimos: Senhor, fala conosco através da tua palavra. Repreendemos os demônios, as trevas, ministramos o poder de Deus em nome de Jesus. Amém, queridos? Ora, esse texto, ele é um texto interessante. Fala de uma mulher sunamita. Sunamita porque é da cidade de Sunem. E esta mulher, ela era uma mulher rica, bem-sucedida na vida financeira. E o texto, o versículo 1 começa dizendo que esta mulher era rica, bem-sucedida financeiramente. E ela observa um homem de Deus chamado Eliseu, discípulo de Elias, do profeta Elias. E esta mulher, ao observar que Eliseu era um homem de Deus, ela ao observar as características de Eliseu, e ao ver que Eliseu passava pela sua cidade, Eliseu passava muito, visitava a sua cidade, ela resolve fazer uma coisa. Ela honra o homem de Deus. Diga para quem está do teu lado: você tem honrado os homens de Deus? Interessante isso, né? Você vê hoje as pessoas falando mal de pastor, fazendo fofoca, e eu digo: meu Deus, mas cadê o respeito? Cadê? Saul estava fazendo tudo errado, e Davi teve a oportunidade de matar Saul, e Davi não matou Saul, e ele disse: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Cuidado, querido, diz aí para quem está dado, cuidado quando se fala no nome de Deus, diz aí, cuidado, muito cuidado. E essa mulher resolveu honrar Eliseu, porque era um profeta, um homem de Deus, um homem que levava a palavra, a mensagem de Deus para o povo, inclusive os governantes e as autoridades. Eliseu andava do lado das autoridades, do rei. O rei consultava Eliseu em alguns assuntos difíceis. Ele chamava um homem de Deus para a guerra, consultava se havia alguma luta, alguma situação difícil para resolver. Ele chamava o homem de Deus daquela época, querido. Cristo não tinha vindo ainda. E normalmente os profetas, os homens de Deus, eram mediadores entre o povo e Deus. Eles intermediavam, E Deus falava ao seu povo através dos profetas. E tem sido assim nos dias de hoje. E é interessante que essa mulher, ela faz uma coisa.
ela vê em Eliseu uma referência como homem de Deus, e ela diz o seguinte, ela diz: puxa, esse cara é um homem de Deus, esse cara trabalha para o Senhor, eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer um quartinho para ele, eu vou ajeitar, e quando ele vier aqui, eu vou construir isso aqui para ele descansar, para ele fazer a obra de Deus. E ela fez isso. E é interessante o texto que diz que ao fazer isso, Eliseu vê o coração desta mulher, vê uma mulher com um coração dadivoso, uma mulher querida. E Eliseu então começa a se hospedar neste quartinho que ela faz. E quando ele começa a se hospedar no quartinho, e fica imaginando o texto não diz aqui, diz que Eliseu, ele vai para o quarto, versículo 9, versículo 10 ele diz, versículo 11, um dia vindo ele para ali, se retirou para o quarto e se deitou. Então disse o seu moço Geazi, o moço, gente, era um auxiliar, era um discípulo de Eliseu. Ele disse: vem cá, vamos fazer uma coisa, vamos ajudar essa mulher. Essa mulher tem me ajudado, essa mulher tem honrado o homem de Deus. Vamos fazer uma coisa, vamos ver o que a gente pode fazer por ela. Ele pergunta isso para Eliseu. Sabe o que eu fiquei me perguntando nesse texto? Por que Eliseu disse a seguinte questão? Olha o que Eliseu disse, versículo 13, olha o que ele diz, 13, esses disseram ao seu moço, diz-lhe, eis que tu nos tem nos tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti, o que tu precisa? Mas olha que Eliseu diz, haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei, ou ao comandante do exército? Queridos, Eliseu não era um homem de Deus. Por que Eliseu perguntou para essa mulher, se ela precisava de alguma coisa do rei, ou do comandante do exército? Se ele era um homem de Deus, não seria comum ele dizer assim para ela, o que tu precisa que Deus te faça nessa noite? Qual é a tua necessidade desta noite? O que tu precisa? Normalmente um homem de Deus faria isso, né? Mas Eliseu disse para ela o seguinte, o que tu precisa? Do rei ou do comandante do exército? Eu acredito, o texto não diz. Eu creio que Eliseu estava peneirando e examinando o coração dessa mulher. Provavelmente Eliseu, sentou, tal, tudo, viu o coração da mulher, mas Eliseu deve ter pensado, por que ela está fazendo tudo isso? E a resposta desta mulher, querido, ela não tinha nenhum interesse. Às vezes as pessoas vêm por um interesse pessoal, às vezes as pessoas vêm por um interesse próprio, para tirar vantagem numa situação ou outra, e normalmente os homens de Deus, eles têm influência na cidade, conhecem as autoridades, tudo, e no caso desta mulher, Eliseu pergunta para ela, o que tu precisa? E ela diz o seguinte, no final do versículo, haverá alguma coisa? E ela diz o seguinte, eu habito no meio do meu povo. Essa mulher, gente, ela era rica. Essa mulher, aparentemente, não faltava nada para ela. Aparentemente, estava tudo bem na vida dela. Aparentemente, ela não tinha nada para pedir. Aparentemente. Mas é interessante também, queridos, eu quero despertar a tua atenção aqui. E quero falar essa noite para você, cristão, a maioria da igreja aqui hoje. Querido, Deus ainda pode te surpreender. Diga para quem está do teu lado, Deus ainda pode te surpreender. Às vezes a gente cai, tu começa a congregar, tu começa já está tudo bem, minha vida está tudo bem, Deus tem me abençoado, os filhos estão bem, a casa está bem, está tudo bem, eu não preciso mais nada. Eu quero dizer para ti que o nosso Deus é um Deus que faz superabundar. Diga para quem está do teu lado, Deus tem mais para te dar. Deus tem mais para te dar, irmão. Diz aí de novo, Deus tem mais para ti, minha irmã. Oh, você que está meio dormindo aí, acorda. Diz aí, acorda. Deus tem mais para te dar. Diz aí, Deus tem mais para te dar. Deus pode te surpreender, meu irmão. Pautão, Deus pode te surpreender. Giovanni, Deus pode te surpreender. Deus tem mais para você. E às vezes a gente cai numa zona de conforto. E essa mulher,
Aparentemente o homem de Deus chegou e perguntou, né? De repente chegasse aqui, a gente trouxe um homem de pastor Isaías, pastor Carlos, alguém, o que tu precisa, querido? Ele disse, pastor, tá, tudo bem, faz uma oraçãozinha. Não, Deus tem mais. Diz aí de novo, Deus tem mais. O que houve aqui? Como é que é, Joãozinho? E é interessante o texto, que Eliseu faz essa pergunta para essa mulher: o que podemos fazer por ti? Tu quer alguma ajuda do rei? A mulher disse, olha, eu vivo no meio do meu povo. E ela deve ter olhado, ela viu, poxa, eu sou rica, né? Devia ter gado, devia ter muita coisa. Mas é interessante, queridos, que as posses, o dinheiro, a estrutura, isso não é tudo na vida. E é interessante que Geazi, o servo de Eliseu faz a seguinte pergunta. Eliseu viu que ela não estava lá numa interesseira. E Eliseu disse o seguinte para Geazi: vê o que ela precisa. E aí sim, então, agora Eliseu se colocando na condição de homem de Deus. Aí ele já não pergunta para Geazi, dizer, vai lá e vê que vão pedir para o rei alguma coisa para essa mulher. Não, Eliseu disse para Geazi, já falando de uma maneira espiritual, vai ver qual é a necessidade dessa mulher, espiritualmente falando. E é interessante que Geazi, ele vai e diz para Eliseu o seguinte, olha, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Eliseu olhou e disse, tá aí. E diz que Eliseu chamou essa mulher e disse para ela o seguinte, disse Eliseu, chama. Chamando ele, ela se pôs à porta. E o profeta profetizou. O profeta disse o seguinte, por este tempo, daqui 1 ano, tu vai ter um filho. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não minta para tua serva. Eu tenho saudade de profetas que nem hoje. Gente, que tem de profetada hoje não é brincadeira. Tem profeta dos 4 cantos do país. Agora profetas que nem esse. Sabe o que o profeta disse? Tu não tem filho. Mas eu quero dizer para ti, daqui 1 ano, Deus vai te dar um filho. E o profeta, queridos, foi de encontro à necessidade dela. O profeta foi de encontro exatamente à ferida daquela mulher. Era a ferida dela. Pergunte para quem está do teu lado, qual é a tua ferida? O profeta foi na ferida dela. E é interessante que ele disse, Deus vai te dar. Deus vai agir nisso aí. Meu irmão, minha irmã, sabe aquilo que parece impossível? Deus vai agir nisso aí. Foi o que o profeta disse. E é interessante que essa mulher não acreditava mais. Ela disse, não mente para mim. Isso não pode mais acontecer comigo. Ela disse para o homem de Deus, chamando o homem de Deus de mentiroso, né? Às vezes as pessoas chamam ele de mentiroso. Não minta para mim. E é interessante que ela não acreditava mais que Deus podia fazer. E assim somos nós. Às vezes você começa a vir para a igreja e você desiste de algumas coisas que é a promessa de Deus para a tua vida. Meu irmão, minha irmã, não desista das promessas de Deus para a tua vida. Deus é fiel. Deus é fiel. Não abra mão das promessas. Não ache que o teu tempo já passou. Não abra mão, não desista, é impossível. Ela disse, não, tu está mentindo, Eliseu não pode, meu marido é velho, isso não pode mais acontecer comigo. E sabe o que é interessante? Eliseu disse, daqui 1 ano, Deus vai te abençoar. E é interessante que ele diz o seguinte, diz que ele disse para ela, daqui 1 ano, tu abraçarás um filho.
E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a tua serva. Versículo 17. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu dissera. Meu irmão, quero dizer uma coisa para ti, ó. Fica atento na instrução do teu pastor, de um homem de Deus. Fica atento, viu? Porque os homens de Deus são um instrumento usado por Deus. Muitas vezes você vem num culto, você olha e você diz: ah, o pastor conhece a minha história, pastor, não, pastor, é Deus falando contigo. Diga para quem está do teu lado: é Deus falando contigo hoje, viu? Diga aí. É Deus falando contigo. E é interessante que aqui, exatamente o que ele falou aconteceu. Um grande homem de Deus, Eliseu. Agora, sabe o que me chama a atenção? No tempo certo. No tempo certo. Sabe o que acontece, queridos? Nós abrimos mão das promessas de Deus porque a gente quer no nosso tempo. Diga para quem está do teu lado: não é no teu tempo, viu? É no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Essa mulher passou 1 ano, quanta coisa não trabalhou. E eu fico imaginando, você passou 1 ano, quer dizer que durante 30 dias ela não engravidou. Durante 30 dias não, perdão, durante 3 meses. O que Deus trabalhou na vida dessa mulher em 3 meses. Às vezes, querido, você recebe uma promessa de Deus e não acontece. Você diz: ah, aquilo lá é mentiroso, aquilo lá não, o pastor falou, mas não vai acontecer. Você começa a questionar Deus, começa a blasfemar contra Deus. Imagine você, aquela mulher, 90 dias ali esperando. O que não aconteceu nesses 90 dias? O que o diabo não teve de ter visitado a mente dela, tentando mentir para ela, tentando dizer: viu, isso aí não é coisa, não é homem de Deus, coisa nenhuma. Não, isso aí é conversa do diabo. O diabo deve ter visitado a mente dela. O diabo deve ter tentado roubar a alegria dela. Imagine você, passou o 1º mês, né? Período da menstruação ali, olhou e veio no dia certo. Imagine você a frustração dentro dela. Imagine você a decepção dentro dela. Veio o 2º mês, né? Ela disse: agora vai acontecer, o homem de Deus falou. Deus falou comigo, vai acontecer. E não veio de novo. Mas no 3º mês, aconteceu a promessa de Deus. Oh, meu irmão, é no tempo de Deus. Diz para quem está do teu lado: é no tempo de Deus, não é no teu tempo. É no tempo de Deus. Às vezes, querido, Deus está trabalhando no teu caráter. Às vezes você tem que corrigir, mudar algumas coisas. Às vezes Deus quer te fortalecer na fé. Deus quer te transformar. Às vezes Deus está te lapidando. Ezequiel diz que nós somos um vaso na mão do oleiro. Você está sendo aperfeiçoado por Deus. Deus está trabalhando. Deus está te ensinando a perseverar. Deus está te ensinando a criar raiz. Deus está te ensinando a confiar nele. Deus está te ensinando a ser dependente dele. Deus está te ensinando a crescer na fé. E é interessante que essa mulher teve que aprender isso. Eu fiquei me perguntando: por que 1 ano? 3 meses. Deus trabalhou na vida dela. Eu fiquei pensando: qual é o tempo, Deus, para trabalhar na nossa vida? 3 meses? 1 ano? 2 anos? 3 anos? 10 anos? 20 anos? Uma coisa eu sei, querido: a tua hora vai chegar. Diz aí para quem está do teu lado: a tua hora vai chegar. Ô, meu irmão, tua hora vai chegar, minha irmã. Tua hora vai chegar. Ó, o Bruno, a hora dele chegou. O Bruno vai casar, hein, Bruno? Chegou, hein, Bruno? Hein, Camila? Tá mexendo com o Bruno lá. Chega para todo mundo, meu irmão. Você só tem que agarrar e dizer: é meu. Eu aprendi uma coisa: quando vem a palavra de Deus, eu vejo que aquilo ali é promessa de Deus, eu digo: é meu. Mas sabe o que acontece? Diga para quem está do teu lado: tu tem um adversário. Nós temos um adversário, queridos. Nós temos um adversário que o tempo todo fica tentando roubar a nossa fé. Nós temos um adversário que o tempo todo fica tentando mentir, dizendo que Jesus morreu em vão. Nós temos um adversário que o tempo todo fica tentando colocar sentimentos de derrota, de tristeza, de angústia, de medo dentro de ti, o tempo todo. E muitas vezes, esse adversário, querido, tenta roubar a tua bênção. Mas eu quero dizer uma coisa para ti, querido:
Quando Deus dá, ninguém pode tirar. Se te tiraram e foi de Deus, Deus vai devolver. Diga aí para o outro lado, Deus vai devolver, se é de Deus. Só não vai voltar, irmão, se não é de Deus. Se é de Deus, meu irmão, vai voltar. Só não volta se não é de Deus. E é interessante isso. E aí essa mulher ganhou um filho, mas aconteceu uma coisa. O menino ficou doente. E diz que o menino ficou doente, queridos. O menino adoeceu. Chegou para o pai e disse: pai, eu estou com dor de cabeça, o que está acontecendo? A Bíblia não fala qual foi a enfermidade. Só diz que veio uma dor na cabeça do menino. E o pai disse: leva ele para a mãe dele. Os homens, né, sempre transferindo a responsabilidade. Ô meu irmão, não transfira a responsabilidade. E diz: leva para a mãe dele. E aí leva para a mãe bota ele no colinho. Fica a manhã inteira, quem sabe, cuidando, vendo a febre e tudo. Metade do dia, a promessa e o sonho morre. Gente, a promessa e o sonho morre, o filho morreu. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui hoje à noite. Aquilo que é promessa, aquilo que tu tinha convicção, foi Deus que me deu. Morreu. Eu quero dizer uma coisa para ti, meu irmão, minha irmã. O nosso Deus é um Deus que ressuscita os mortos. O nosso Deus é um Deus que restitui. Essa mulher, ao perder o filho, essa mulher, gente, ela é uma escola, ela é um vestibular, um cristão. Quando o menino morre, olha o que ela faz, gente. Versículo 23, perguntou ele, porque vai... versículo 21. Depois que o menino morreu, ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta. Ela pegou o menino, gente, e levou o menino até o lugar onde ela recebeu a promessa. O homem de Deus chamou ela no quarto, e no mesmo lugar onde ela recebeu a promessa, ela pegou aquele menino e botou no mesmo local. E ela coloca aquele menino no mesmo local e faz uma coisa, fecha a porta, o menino morto. Ela fecha a porta, versículo 22, chamou o seu marido e disse o seguinte: manda um moço aqui com uma jumenta, para que eu corra o homem de Deus e volte. E o marido perguntou, olha o que o marido perguntou: por que vais a ele hoje? Não é dia de... Aí tinha as festas judaicas na época, né? Então, ela disse: não faz mal. Sabe o que me chama a atenção, queridos? O menino não estava morto. O normal não seria ela sair desesperada, chamando o marido e chorando e dizendo: o meu filho morreu, o meu filho morreu, o meu filho morreu, o meu filho morreu, o meu filho morreu. Ela poderia ter dito: o sonho acabou, o sonho acabou, Deus mentiu para mim, Deus é mentiroso. Ela poderia ter saído esbravejando, ela poderia ter saído chorando, ela poderia ter saído xingando, ela poderia ter saído negando Deus, acusando Deus, xingando Deus. Mas o que essa mulher fez? Ela se calou, ela não abriu a boca. Querido, cuida com o que tu fala na hora do desafio. A tua boca tem poder para te amaldiçoar ou para te abençoar. E mesmo que tu esteja louco, assim, indignado, que ele fica quieto. Diz para quem está do teu lado: fica quieto. Ela ficou quieta, ela não saiu murmurando, ela não saiu xingando, ela não saiu acusando, ela ficou quieta, sofreu calada. E o marido perguntou: por quê? O que está acontecendo? Ela fechou a boca e ela se agarrou na promessa de Deus. Olha o que ela fez, queridos. Ela disse para o marido: não tem problema, eu vou lá. Então fez ele, subiu na jumenta, versículo 24, e ela disse: vai, anda, não te detenha no caminho, só quando eu te disser. Ela disse para o moço o seguinte: vai,
Não sai do foco, eu vou chegar no homem de Deus. Não olha para nenhum dos lados. E é interessante, meu irmão, às vezes o diabo coloca situações para tu olhar para o lado. Às vezes o diabo quer te tirar do foco. O diabo pode usar alguém para chamar, para roubar a tua atenção. O diabo pode usar uma situação para te tirar do foco. O diabo pode usar uma situação aqui, outra ali, um amigo, às vezes pessoas. Mas ela diz, não sai do foco. Vai até o homem de Deus, porque lá estava aquele que era o mediador para falar com Deus. E é interessante, queridos, que diz que ela foi, e olha o que diz, partiu, versículo 25, pois foi ter com o homem de Deus, no Monte Carmelo, vendo de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço, olha lá a sunamita, corre a seu encontro. E olha que o discípulo de Eliseu perguntou, está tudo bem contigo? Como está o teu marido e o teu filho? O que ela respondeu, gente? O que ela respondeu aqui, irmãos? Estava tudo bem? O filho não tinha morrido? O sonho não tinha acabado? Essa mulher, querido, para mim, eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz que o pai da fé é Abraão. Essa aqui era para ser a mãe da fé. O pai da fé era Abraão. Essa era para ser a mãe da fé. Ela creu num Deus que traz à existência as coisas que não existem mais. Aquilo que acabou. Ela creu que Deus ia dar de volta. E ela não usou em momento algum a sua boca com palavras negativas, não usou em momento algum palavras que jogassem para baixo, palavras que assumiam a derrota. Em momento algum ela tomou posse da derrota. Diga para quem está do teu lado, não toma posse da derrota, não toma posse da derrota. Diz aí, não toma posse da derrota. Essa mulher, ela diz, está tudo bem. Alguém poderia dizer, está louca, enlouqueceu. Como que está tudo bem? Acabou. Como que está tudo bem? E é interessante que ela diz, está tudo bem. Isso é fé. Chegando ela, pois, a um homem de Deus, no Monte Carmelo, ela abraçou os seus pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus disse, deixa, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor ainda não me descobriu e não me manifestou ainda. Eliseu não conseguia discernir o que estava acontecendo. Meu irmão, irmã, tá, pastor, o que tu está dizendo? Que não é para a gente chorar quando está com luta, quando está com desafio? Eu gosto muito de um louvor que diz, né, que mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão aos pés da cruz. Você pode chorar sim, mas você vai chorar aos pés do Senhor. Você vai chorar aos pés do Senhor. Você vai colocar a tua dor diante de Deus. Salmos 46 diz que Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro. Você vai chorar aos pés do Senhor. Você vai fechar a porta do teu quarto, você vai dizer, Senhor, Tu sabes o que eu estou passando. Ah, Senhor, Tu sabes, Deus. E ali tu vai chorar, ali tu vai clamar, tu vai dizer, oh Deus. E às vezes não tem nem palavra. A mulher não tinha palavra quando ela chegou em Eliseu. Quando ela chegou no mediador, ela simplesmente chorou. E ela disse, Senhor, Tu sabe como eu estou, Deus. Tu sabe, Senhor. Ela chorou aos pés do Senhor. E sabe o que é interessante? O Robson pode subir aqui, Robson. Vamos orar hoje. A perda gera amargura. A perda gera sofrimento. Mas sabe o que é interessante, queridos? Diz que pediu Eliseu, disse ela, pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Diante
diante do mediador, ela começou a expressar a sua dor. Ela abriu o coração para Deus. Ela estava simplesmente abrindo o coração para Deus. Ela estava simplesmente ali diante daquele que tinha dado e que tinha prometido para ela. Ela estava simplesmente diante daquele que tinha prometido para ela. E ela abre o coração e ela começou a dizer: Senhor, foi promessa tua. Tu prometeu isso para mim, Deus. Tu me prometeu isso, Senhor. Foi tu que me deu, Deus. Foi tu que me deu, Senhor. Foi tu que me entregou, Senhor. E algumas coisas na nossa vida acontecem e a gente não entende por que acontece. E é interessante que ela começa a chorar diante dele. Ela disse: eu disse, não mente para mim. Diz para quem está do teu lado: Deus não mentiu para ti. Deus não mentiu para você. Deus não mente. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E me chama a atenção, queridos, que disse o profeta Geazi, versículo 29: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrar alguém, não para. Se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Sabe o que essa mulher estava dizendo? Olha, eu não quero subterfúgios, intermediários, Senhor. Eu quero a tua bênção. Eu só saio daqui quando eu receber a minha promessa de volta. Eu só saio daqui quando eu receber a minha bênção de volta. Eu só saio daqui após tu me devolver aquilo que tu tinha me dado. E eu aprendo outra coisa com o homem de Deus aqui. Aí serve para nós. Meu irmão, quando Deus mandar você, vá você. Não mande outro. Diga para quem está do teu lado: quando Deus mandar você, vá você. Ah, pastor, eu entrei no hospital, pastor, eu vi uma pessoa morrendo. Ai, pastor, me deu uma pena, me deu um dó, pastor. E eu pensei, pastor, ai, pastor, me deu uma vontade de orar, pastor. Mas pastor, eu pensei em te ligar, pastor. E vai tu lá, pastor. Diga para quem está do teu lado: Jesus te deu autoridade. Vai você, diga aí, vai você. Vai você. Eliseu mandou um menino, não era um menino, era ele. Ele era o mediador. O menino foi lá, não aconteceu nada. Porque não era o menino, era para ser ele. E é interessante o texto, que diz que o menino voltou meio frustrado. Claro, Eliseu estava ensinando, o menino estava na escola dos profetas. Versículo 32: tendo o profeta chegado a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Sabe o que acontece, querido? Você ouve o pastor pregar uma mensagem dessa, você vem aqui, a gente ora, você sai, passa um mês, 2 e não acontece nada. E o diabo pode dizer para ti: mentira, não adiantou, você conversa, você é papo de crente. Isso é papo de crente, comigo não acontece mais. O diabo, ele faz isso. Comigo não vai acontecer mais. Diga para quem está do teu lado: seja crente. Diga: seja crente. Tenha fé, creia. Crê somente. Crê somente. O menino voltou e disse: não aconteceu nada. Sabe o que me chama a atenção, queridos? Então entrou, versículo 33, tendo o profeta chegado a casa, versículo 32, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os seus olhos, nele as suas mãos sobre as suas mãos, e nele estendeu sobre ele, e a carne do menino se aqueceu.
Então, sabe o que me chama o texto, queridos? O profeta começou a usar tudo que ele tinha para gerar vida naquele menino. Meu irmão, minha irmã, use a tua boca, use a tua mão, seja bênção, para gerar vida na vida de outras pessoas e na sua. Não fique te martirizando, não fique te amaldiçoando, não fique espraguejando. O profeta usou isso, e querido, ainda não tinha acontecido, mas ele perseverou. Diz para quem está do teu lado: tem que perseverar. Tem que perseverar, minha irmã, tem que perseverar, meu irmão. Os cristãos desistem muito fácil. Ah, pastor, nada aconteceu, faz um ano, faz um mês, minha irmã, persevera, persevera. E diz que quando ele vai novamente, então diz que Geazi disse, versículo 35, então se levantou, andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir. Eu fico imaginando Eliseu, Senhor, tu me disse, Deus, que eu só fui chamado por profeta, Senhor, no meio do povo de Israel, Senhor, e tu me trouxe hoje aqui, Deus. Eu fui desafiado na minha fé, eu fui desafiado como homem de Deus, Senhor, tu disse que tu ia dar, mas Deus, esse menino está morto, Senhor. Eu orei e nada aconteceu, Deus, mas eu creio que tu és Deus do sobrenatural, eu creio que tu és Deus do impossível, Senhor. Tu não é homem para que minta, Deus. Oh Deus, tu és o mesmo Deus de Elias. Eu vi o Senhor agir na vida de Elias, eu quero que tu haja na minha vida, Deus. Oh Senhor, eu oro diante de ti, Deus, para que esse menino receba vida, receba vida, receba vida, receba vida. Sabe o que aconteceu, querido? Diz que o menino espirrou 7 vezes. E quando fala o número 7 na Bíblia, é o número da perfeição. O que Deus faz é perfeito. Então chamou Geazi e disse: chama a mulher. Eu fico imaginando aquela mulher recebendo o filho de volta, recebendo o sonho de volta, recebendo a promessa de volta, recebendo vida de volta, recebendo esperança, recebendo alegria. Tudo que o diabo tinha roubado, Deus deu de volta. Deus deu tudo de volta. Eu quero orar contigo. Quem sabe o diabo está mentindo para ti? Quem sabe o diabo tem roubado a tua fé? Quem sabe o diabo tem roubado os teus sonhos? Quem sabe o diabo tem roubado as tuas promessas? Tu virou uma pessoa fria. Quem sabe até um religioso. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é o poder de Deus. Sabe o que acontece, queridos? Muito estudo hoje traz conhecimento, mas comunhão com Deus, experiências com Deus, gera vida, gera o sobrenatural, gera poder. O Evangelho é o poder de Deus. Queria convidar vocês a ficar em pé. Eu queria orar por milagres e orar por restituição. Eu queria te convidar, meu irmão, minha irmã, nós vamos tirar um tempo aqui orando juntos, todos vocês, que ninguém ficasse nas cadeiras. Nós vamos orar junto aqui, não precisa ter medo, eu não vou te chamar aqui para frente e te derrubar, não, nós vamos orar. Vem para cá para frente, nós vamos orar junto.
Nós vamos continuar perseverando na oração. Nós vamos continuar crendo que o nosso Deus é Deus de milagre. Aleluia, Senhor. Vai ser boa. Vamos cantar, Júnior. Sei que os teus olhos sempre atentos Como é que tu entrou hoje aqui? permanecem Sem esperança? O diabo roubou os teus sonhos? Como é que tu entrou hoje aqui? os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Mas a alegria, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Deus está pertinho de ti. Nunca muda, Ele está pertinho de ti. tu és fiel. Deus de aliança, Aleluia. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Diga mais tuas promessas. A Tua palavra palavra vai se cumprir. cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu queria convidar vocês a fazer que nem aquela mulher. Naquela época o mediador era Eliseu. Hoje o mediador é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Eliseu não era perfeito. Jesus Cristo é a perfeição. Eu queria te convidar, querido. Você que pode, tá? Você vai orar aí. Você vai dobrar o teu joelho aí. E você vai clamar ao Senhor. Sonhos. Coisas que quem sabe tu perdeu. Promessas de Deus que quem sabe tu olha e tu diz, não acontece mais, isso aí não. Queria te convidar, você a dobrar o teu joelho aqui na frente, vocês todos. Você vai tirar um tempo orando, esquece quem está do teu lado. Quem pode, tá? Quem tem problema de saúde, tranquilo. Esquece quem está do teu lado. E você vai fazer que nem aquela mulher, você vai chorar aos pés do Senhor Jesus. Chore, 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 mas chore diante dEle. Diante dEle. Faça como aquela mulher, Senhor. Foi Tu quem prometeu. Foi promessa Tua, Senhor. Quem sabe tu anda cansada. Deus me mostra irmãs cansadas. Quem sabe tu entrou aqui cansada. O Senhor te dá alívio. Fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele. Ele é poderoso para te dar de volta. Quem sabe é um filho, uma filha
Quem sabe é o casamento. Quem sabe é um chamado. Você pregava, você... Oh, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Peça para o Senhor. E sabe, o diabo disse para ti: tu está derrotada, tu perdeu tudo. Quero dizer para você que quando você recebe Jesus, você ganha tudo. Jesus é tudo que nós precisamos. Diga para Ele: Senhor, Tu é tudo que eu preciso. Tu é tudo que eu preciso. Oh! Oh, Senhor, faz milagres, Deus. Profetizo sobre a tua vida que a tua hora vai chegar. Tua hora vai chegar. Antes do final do ano, antes desse ano acabar, o Senhor manda te dizer: a tua bênção Ele vai te dar de volta. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Poder de Deus sobre a tua vida. Vamos colocar de pé. Pega a mão de quem está do teu lado. Pega a mão de quem está do teu lado. Vamos cantar junto. Diga: Deus não é homem para mentir. Ele não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Repita comigo assim e diga: Deus, eu tomo posse das tuas promessas na minha vida. Satanás, escute bem, tu não vai roubar aquilo que Deus prometeu. Cristo é maior. Eu tomo posse pela fé, como aquela mulher, sem ver, sem enxergar, mas eu creio que o meu Deus, diga que o meu Deus não me abandonou. Satanás, tu estás derrotado na minha vida. Diga: derrotado. Diga: derrotado. Derrotado. Aleluia. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Diga para quem está do teu lado, dá um abraço bem forte e diga: não deixa o diabo roubar aquilo que Deus prometeu para a tua vida. Deus vai te dar, persevera.
Diga aí, persevera. Persevera. Abrace 2, 3, 4 pessoas aí. Abrace outras aí, diga, persevera. Persevera, Deus vai te dar. Bem, queridos,